Gente, uma pesquisa feita por um dos maiores bancos dos Estados Unidos, o Bank of America, mostrou que a maioria dos gestores de empresas está otimista com o desempenho da Bolsa de Valores do Brasil e com a economia do país. Quem vai explicar o porquê disso é a Priscila Yazbek. Curioso, hein, Pri? Pois é, né? O mercado tá meio bagunçado, digamos assim, né? Uma hora tá pessimista, outra hora tá otimista, mas então essa pesquisa mostrou que aumentou o otimismo em relação ao mercado de ações. A gente vai ver aqui uma tela mostrando, então, justamente essa perspectiva desses gestores para o Ibovespa, que é o principal índice de referência da Bolsa. Essa pesquisa foi feita, então, com gestores que administram 84 bilhões de dólares em investimentos e aí 80%, então, estimam que o Ibovespa vai fechar o ano acima dos 110 mil pontos, contra 45% em julho. Então, aumentou de 45% para 60% os que acreditam que o Ibovespa vai fechar, então, o ano acima dos 110 mil pontos. Também aumentou o percentual, essa barra de azul é de julho, a barra em vermelho é a barra de agosto da pesquisa atual, e aí aumentou, então, de 22% para 50% o total de gestores que projetam um dólar abaixo de R$ 5,10 no fim do ano. Já sobre a taxa básica de juros, Selic, aumentou de 35% para 56%, o percentual dos gestores que esperam que a taxa fique em 13,75% até o final do ano. Esses dados aqui e essa mudança de julho para agosto é parecida com o que a gente falou ontem sobre aquele aumento que a gente viu muito forte na Bolsa no último mês, porque eles refletem uma perspectiva melhor em relação a juros, tanto aqui no Brasil quanto nos Estados Unidos. Aqui, com uma possibilidade do Banco Central encerrar aquele ciclo de alta de juros que a gente tem visto aí ao longo dos últimos anos, e lá nos Estados Unidos, ainda com uma perspectiva de alta dos juros, mas talvez menos agressiva ou menos acentuada do que se esperava antes, porque alguns dados de inflação vieram melhores que o esperado. Então, isso trouxe um otimismo para o mercado olha muito para essa questão de juros. Então, a Bolsa fica mais atraente quando os juros tendem a subir menos, porque os juros altos tiram a atratividade da Bolsa, já que aumentam a atratividade dos títulos mais conservadores de renda fixa. Uma outra parte também interessante da pesquisa mostra como esses gestores, esses donos do dinheiro aqui do nosso mercado, estão vendo a situação fiscal do país, ou seja, as contas públicas do país. E aí caiu de mais de 40% para cerca de 20% o percentual daqueles que estão preocupados com as contas públicas nesse momento, mas aumentou o número e o percentual de gestores que estão preocupados com o rumo das contas públicas já para o ano que vem, para 2023, daí já passou de julho para agosto. Na verdade, eles estão preocupados. Acho que está invertida aqui a barra. Aumentou a preocupação para o futuro, diminuiu a preocupação agora. Eu quero ver se eu acho aqui, porque eu estava com o dado certinho aqui. Aqui, agora sim. Então é o seguinte, a preocupação com a situação fiscal hoje caiu de 40% para 20% e mais de 60% dos gestores estão preocupados com o rumo das contas públicas depois das eleições. Esse índice antes, em julho, não chegava a 40%. E aí também aumentou o percentual daqueles que não estão preocupados com a eleição, nesse momento de 45% para 62%. Então, é bom falar que essa pesquisa é uma pesquisa que fala muito sobre o mercado de ações, impacto das contas públicas e eleições sobre o mercado de ações. E isso reflete um pouco do que o mercado está sentindo, que esse ano tem uma melhora da economia, os dados estão reagindo, estão melhorando, até por fruto de várias medidas que foram adotadas pelo governo, mas todos eles muito preocupados com o rumo das contas públicas para o ano que vem, com aumento de gastos e com muitos desses gastos aí cobrando a sua conta no ano que vem. Então, um retrato aí do que o mercado está pensando. Boa, Pri. Obrigada, viu?